a Bíblia de vocês aí, por favor, em João, capítulo 20, versículo 31. João 20, 31. Por favor, deixa a Bíblia aberta aí. Em João 20, 31. Nós chegamos à nossa última lição desse trimestre, que é: para que creias que Jesus é o Filho de Deus. Nesse trimestre, nós abordamos sobre... Deixa eu botar o alarme aqui para não esquecer o horário, né? Nós temos que subir, né? Nesse trimestre, nós abordamos sobre o Evangelho de João. Então, durante todo esse trimestre, nós falamos sobre esse importante Evangelho, que na verdade é o Evangelho de Jesus, né? Segundo João. Isso é um fato importante, que nós sempre precisamos ter em mente, que todo autor bíblico, na verdade, ele não é um autor, ele é um escritor, né? Nós temos mais de 40 na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, porque o verdadeiro autor da inerrante, infalível palavra é o próprio Deus, né? Nós cremos que Deus inspirou esses homens, né, para escrever a Bíblia. Naturalmente, como Deus quer falar com homens, Ele usou o homem, né? Se quisesse falar com macacos, usaram macaco. Ele queria falar com homens, usou o homem. Então é natural que nós vamos encontrar dentro do texto bíblico características para os homens, né? Para nós, né? O ser humano, né? Porque Deus queria se comunicar conosco. O próprio Jesus muitas vezes repreende, né? Nesse sentido de que não é possível se conhecer os tempos de Deus e a plenitude da sabedoria do Senhor, né? Porque há coisas que na nossa mente humana, limitada, nós não conseguimos entender, né? Um exemplo disso é o próprio fato de quando Deus chega e Ele fala que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que quando Deus fala isso, os três estão mortos. Então Deus errou aqui. Eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Mas é porque para Deus não existe limitação de tempo e espaço. Esse tempo e espaço que a física nossa nos limita, para Deus não existe. Então para Deus não existe ontem, hoje nem amanhã. É tudo uma coisa só. Ele criou a eternidade. Ele criou nada. Já pararam para pensar nisso? Que Deus criou nada? O dia que estava lá, estava criado. Nada. Nada. Já pensaram para parar que Deus criou a eternidade? Que Deus é esse que nós servimos, que foi capaz de criar a eternidade? Está além da eternidade, além do nada. Esse é o Deus que nós servimos. Tá bom, então. Mas por que você está falando tudo isso? O que me interessa em tudo isso é porque este Evangelho de João, o Evangelho que nós abordamos durante esse trimestre todo, ele está tratando sobre justamente isso. E, como eu falei para vocês, nós temos que entender, começar a compreender a essência do livro que nós estamos lendo ou estudando. Porque todas as vezes que vocês pararem para começar a ver o que Gênesis fala, o que Êxodo fala, o que Levítico fala, vocês vão perceber que a leitura bíblica de vocês vai evoluir. Porque vocês não vão mais achar que aquela leitura bíblica está sendo maçante, está sendo chata. Por quê? Porque vocês vão começar a entender e compreender por que o escritor está falando daquela forma. Por que o escritor está falando daquele jeito. Por exemplo, quando nós chegamos no Antigo Testamento e a gente começa a ver Deus mandando matar criança, mulher, homens, meu Deus, que Deus é esse? Nós vamos falar um pouco hoje sobre uma das heresias que defendia que este Deus do Antigo Testamento era um outro Deus, diferente do Deus do Novo Testamento, fazendo uma separação deles. E o Evangelho de João vem justamente para quebrar isso. Vamos ver. Só estou explicando isso aqui. Quando a gente olha Deus mandando Israel para a guerra, toda hora uma guerra, toda hora uma guerra. Meu Deus do céu, esse povo sabe guerrear. Nós temos que entender que na época você tinha o Deus do reino do Luís,
o Deus do reino do Nando e o Deus do reino do Felipe. Cada um tinha um Deus no seu reino. E como é que você descobria qual era o Deus mais forte? Quando um reino batalhava com o outro, na terra do outro, e vencia. Todas as vezes que um reino saía para ir guerrear e ganhava do outro, aí o reino do Nando, o Deus do Nando é mais forte que o do Luiz e do Felipe. Oh, é mais forte. Deus, conhecendo esta característica humana nossa da época, começa a entender que a forma dele se revelar para todos é constituindo o povo e mandando ele para a guerra para dominar. Para que todos soubessem que só existe um único Deus, o Deus de Israel. Quando nós compreendemos isso, a nossa leitura fica um tanto quanto mais tranquila com relação ao Antigo Testamento. Tá. Mas o que significa tudo isso? É porque João, quando nós olhamos para João, nós precisamos entender no Evangelho de Jesus segundo João, qual é o propósito dele. E a lição de hoje vai falar justamente sobre esse propósito, que está aí em João, capítulo 20, versículo 31, que eu acabei de pedir para vocês abrirem. João 20, 31, quem pode ler, por favor? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e para que creiam tenham vida por meio dele. Pronto, maravilha. Então, João, capítulo 20, versículo 31. João 20, 31 diz que o propósito de se escrever este Evangelho é para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus, ou seja, Jesus, e que Ele é o Cristo. E uma vez que a gente venha crer nisso, nós possamos ter vida eterna. Ou seja, aquilo que eu bati com vocês aqui nas aulas que me foram escaladas, eu bati com vocês o tempo todo. Nós temos dois propósitos principais no Evangelho de João. Um é um propósito apologético. Então, assim, o que é um propósito apologético? É um propósito de defesa da fé. Toda vez que nós falamos de apologia, é defesa da fé. Lembre-se, Deus não precisa que eu e você nos defendemos. Jesus não precisa que eu e você ficamos lá no Instagram falando assim: Jesus é lindo, não tem, que coisa linda, não sei o que, não precisa disso. Jesus não precisa de defesa. Deus não precisa da minha e da sua defesa, porque Ele é Deus. E bom, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. O que nós defendemos é a nossa fé, é aquilo que nós cremos. Ou seja, quando nós nos levantamos como voz nesta nação, como igreja, como corpo, nós não estamos defendendo Deus ou Jesus, nós estamos defendendo a nossa fé, aquilo que nós cremos. E este é um dos propósitos: crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo. O outro propósito, que é, uma vez que você creia, uma vez que nós venhamos a crer, nós tenhamos vida eterna, é um outro propósito evangelístico. Então, este Evangelho de João, ele tem dois propósitos: um apologético e um evangelístico. E é por isso que durante todo este semestre, nós caminhamos por diversos sinais que provavam, e João apresenta esses sinais que provavam que Jesus é o Cristo. Fecha, por favor. O pessoal do irmão ali não assiste aula, os irmãos. Esse negócio de aula é uma luta, não para assistir. Os irmãos já não vêm no domingo, aparece depois de 5 anos. Pelo menos vem assistir. Os outros irmãos não vieram. Então, dentro desses propósitos aí, esses propósitos que confirmam que Ele é o Cristo, nós vimos alguns aqui. A gente viu o primeiro milagre, que foi a transformação. Qual foi o primeiro milagre? Água em quê? Água em vinho. Se era suave, se não era, não sei, não estava lá. Não posso afirmar. Mas que transformou.
Escolheu um casamento. Um casamento, olha aí, tá vendo? Jesus foi num casamento para fazer o primeiro milagre. Ou seja, do ano passado para cá, ele já veio em 5 aqui, né? No DNA. Glória a Deus, né? Teve em 5. Aí nós tivemos o segundo milagre, que foi a cura do filho do oficial. O terceiro, que foi o paralítico de Betseba. O quarto, que foi a multiplicação dos pães e peixes. O quinto, que é Jesus anda sobre o mar. O sexto, que foi a cura do cego de nascença. E o sétimo, que foi o último milagre que nós vimos, que foi a ressurreição de Lázaro. E aí é quando Jesus decreta de uma vez por todas, demonstra para nós que estamos lendo, demonstra para aqueles que estavam lá na época, de que ele tinha um domínio sobre todas as coisas. E ele dominava aquilo que mais nos traz temor e medo, que é a morte. A morte. E todos nós, em algum momento, teremos medo dela. Podemos até dizer que não temos, né? Por exemplo, eu nunca tive muito medo da morte. Só que hoje eu tenho já um certo receio da morte. Por quê? Porque eu vou ser pai. Né? Talvez se você perguntasse para o Luiz há 10 anos atrás, ele não estava nem aí se ia morrer, se não morrer. Né? Hoje, ele já se preocupa muito mais. Ele é pai 2 vezes. Né? Quando a gente é jovem, assim, solteiro principalmente, quando casa também a gente fica com certo receio. Mas quando você ainda não é pai e você tem uma esposa, né, que é jovem, morreu, né? Deus cuida. Não que Deus não vá cuidar. Deus cuida, a gente sabe disso. Mas a gente fica com certo receio, né? Então a morte ainda é um grande dilema para a humanidade. E é um dilema não só para o cristão, e olha que nós temos certeza do quê? Vida eterna. Todos têm certeza de vida eterna. Amém? Imagine para o ateu que não tem certeza de nada do outro lado. Partimos do pressuposto, acho que é o pastor Cláudio Duarte que fala, né? Acho que eu não sei se é o Cláudio Duarte que fala. Você chega para o ateu e fala assim, vamos lá. Se eu tiver errado, quando a gente morrer, eu sou cristão falando para o ateu. Se eu tiver errado, quando a gente morrer, você vai estar certo. Não vai ter nada lá. Acabou. Viramos pó. Agora, se eu tiver certo, quando nós dois chegarmos do outro lado, vai ser feio para tudo. Entende? Então, nós temos uma certeza, uma esperança de vida eterna. É isso que o Evangelho de João quer tratar. Essa esperança de que ele não só é o Filho de Deus, ele não só é o Cristo, ele não só venceu a morte, como é o último sinal do Evangelho, quando ele ressuscita Lázaro, mas de que nós temos vida eterna por causa disso. Pelo fato dele ser o Cristo. Pelo fato dele ser o Filho de Deus. Pelo fato dele ter vencido a morte. Porque nós vimos isso quando nós estudamos o sétimo milagre, que é a ressurreição, e quando a gente estudou a lição 12, que é Jesus vence a morte, que o fato de Jesus ter vencido a morte é a nossa maior esperança. Porque, pessoal, se ele não venceu a morte, então acabou. Todo o resto é em vão. Se Jesus não venceu a morte, todo o resto, não sou eu que digo isso, não, é Paulo que diz isso. Paulo falou isso. Paulo falou, olha, desculpe, mas se ele não venceu a morte, esquece todo o resto. Pode esquecer toda a mensagem. A parte principal é de que ele venceu a morte. Porque daí eu e você temos a certeza de que nós também venceremos. De que nós também vamos desfrutar desta vida eterna. E aí este é o propósito. Então, a partir de hoje, quando vocês forem ler o Evangelho de João, vocês têm que abrir os olhos de vocês, né, e falar assim, eu estou lendo um texto que foi escrito para defender a minha fé, para dar a certeza de que Jesus é o Cristo. Por isso, no princípio, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele já abre assim, ó, é ele. Quem é este Verbo? Quem é este Logos? Cristo. É por isso que todas as vezes que vocês forem abrir agora João, tenham essa certeza, ele está querendo defender a fé, dizendo que ele é o Filho de Deus e ele é o Cristo, e ele está nos apresentando a certeza de vida eterna a partir dele, a partir de Jesus. Amém até aqui? Amém. Dúvidas? Dúvidas até aqui?
Não é nenhuma dúvida, mas só um comentário. Pode falar. Porque os judeus já esperavam a vinda do Cristo, que é o Salvador. E por isso a importância de dizer que Jesus é o Cristo, né? Porque ele poderia ser só um profeta para eles, né? Mas se eles não aceitassem ele como Cristo, não ia mudar nada. Mesmo que aceitassem ele, mas se aceitassem não como Cristo, não seria válido. A história do Senhor e Salvador, né? Tem muita gente querendo que ele seja, agora invertendo, está dizendo, né? Tem muita gente querendo que ele seja Salvador, mas não quer que ele seja Senhor, né? Que é fácil a gente abraçar ele como Salvador, né? Não, Jesus é o meu Salvador, estou salvo por ele, tá? Mas ele é o teu Senhor? Tem que ser Senhor e Salvador. E com relação aos judeus esperavam a vinda do Messias, a promessa é que ele vinha do reino de quem? Quem foi o rei que foi o prometido? A linhagem dele governaria o trono de Israel pelo resto dos tempos, das eras? Davi. Então, o Messias vem de Davi porque Deus fez uma promessa para Davi. Todos concordam? Ele fez uma promessa para Davi. Olha, eu vou perpetuar a tua geração no trono de Israel. Isso para, talvez, no contexto judaico, ele olha assim, pô, vai ser um herdeiro de Davi atrás do outro, nunca vai acabar. Mas Jesus tinha um plano muito maior. Desculpa, Deus tinha um plano muito maior através do Filho, né? Então ele veio com Jesus. Só que a grande questão do judeu é que o judeu queria ver Davi no trono. Ou seja, queria ver aquele Davi rei, ele chegar num cavalo bonito, reinando, acabando com o Império Romano, acabando com aquela mistura grega, porque a mistura não vem dos romanos em si, já vem dos gregos. Né? Na verdade, eles já saíram da Babilônia praticamente sem falar o hebraico. O aramaico ele é criado porque o judeu já não falava mais. Quando Jesus vem, o hebraico era só na sinagoga. Falava aramaico e grego. Por isso que o Novo Testamento é tudo em grego. Eles já não falavam mais. Estava totalmente misturado. A cultura grega veio e acabou com eles. O helenismo, que nós chamamos. E depois o Império Romano e agora impõe sobre eles. Né? Servidão. Não era uma total escravidão, mas estavam sobre o regime romano. Então eles esperavam Davi como esse libertador que vem no trono. Qual foi o problema? Jesus mandou alguém da descendência de Davi, mas mandou Davi pastor de ovelhas. Aí quebrou eles. Eles estavam querendo um rei, mas ele queria um pastor de ovelhas. Ele queria cumprir aquela promessa que ele faz lá em Ezequiel 34. Se você nunca leu Ezequiel 34, um dia leia Ezequiel 34. E tá assim, um dia eu vou ver alguém pregar Ezequiel 34, talvez não. Difícil esse texto para ser pregado. O que fala lá em Ezequiel 34? Fala sobre os pastores de Israel que estavam comendo da lã das ovelhas e não estavam cuidando das ovelhas. Estavam só sugando. E aí Deus vem e repreende e fala assim: eu levantarei um pastor da linhagem de Davi, e este será o pastor. Só que eles não entenderam isso, né? Ezequiel 34, grave o texto, lembra? É forte Ezequiel 34. Olha assim, o coração e o espírito. É Deus repreendendo. Forte a repreensão. Só que eles não entenderam isso, né? Essa lógica aqui. Eles queriam o trono, né? E não o pastor de ovelhas. Né? Só que Deus não dá aquilo que a gente quer, Ele dá aquilo que a gente precisa. Esse é o grande dilema da nossa vida. A gente quer muito, mas Ele só dá o que a gente precisa. Né? Mais alguma coisa? Nesse primeiro ponto? Fique à vontade, pode falar. Dúvida, que tá assim, não concordo nada com o que você disse aí. Tudo errado. Pode falar comigo. Pode entrar comigo. Fique à vontade. Dúvidas aqui até agora? Mais ou menos tranquilo aí? Maravilha. Essa pincelada inicial, ela já nos remete a um pouco daquilo que nós vamos ver ao longo de hoje. Então a primeira coisa que a lição vai trazer para nós é a incredulidade de Tomé. A incredulidade de Tomé. Muito bem. Vamos
Vamos abrir aí João 20, já estamos em João 20. Vamos ler o versículo 25 aí, por favor. Pode ler o 24 e o 25, por favor. Um de cada vez, pra gente. João 20, 24 e 25. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Maravilha. Então, com relação à incredulidade de Tomé, fala muito sobre nós. O que está acontecendo? Antes de nós chegarmos nesse texto aqui, que é o versículo 31, alguns fatos acontecem antes. E o primeiro deles é a incredulidade de Tomé. E a primeira coisa que Tomé faz é uma exigência. Qual foi a exigência que Tomé fez? Vamos ler. O que ele queria? Tocar, colocar o dedo. Né? Ele não queria só ver. Olha, Tomé, percebe, ele não queria só, não, se eu ver o Cristo, não. Ele queria ver e queria tocar nas feridas de Jesus. E aqui tem um ponto interessante que eu queria abrir um parênteses para vocês. Já falei para vocês aqui uma coisa bem interessante. Um dia, vocês estarão no púlpito pregando, falando, né? Seja uma palavra de oferta, seja uma pregação. E eu algumas vezes já fiz isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. É a frase, a minha igreja. Ou talvez numa conversa. Lá na minha igreja tem uma aula. Quando o líder dá aula não é muito bom não, mas tem outras pessoas que são melhores. Lá na minha igreja, olha cara, lá na minha igreja tem um café no domingo de manhã. Poxa, pensa no café no domingo de manhã. Só que quando a gente usa esse termo minha igreja, nós temos que tomar cuidado, porque o dono dessa igreja tem marcas na mão, e a não ser que você também tenha, ela não é nossa. Então todas as vezes que alguém bater minha igreja, pergunta antes, cadê a marca? O texto está nos mostrando que Jesus, depois de glorificado, ainda tinha as marcas. O corpo, ele já ressuscitou, concorda? O corpo está glorificado, concorda? Está com a marca ou não está? Tomé queria. Jesus mandou, toca aí, Tomé, vem. Lá na eternidade, a fé vai acabar, porque nós vamos ver. A esperança vai cessar, porque ele vai ter chegado. Mas o amor ficará de eternidade por eternidade. Porque todas as vezes que eu e você olharmos para a mão dele, haverá marca. O maior ato de amor estará marcado pela eternidade. De eternidade por eternidade. É por isso que ele é o dono da igreja. Tá. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, eu sou só um parênteses. Tá? O que eu quero falar é sobre essa exigência de Tomé. Essa exigência de Tomé diz assim, olha, eu só vou crer se eu ver. Se os meus olhos... Isso é um olho, tá, gente? Não é maçonaria. Mas é um olho, tá? Não é uma nota de dólar, né? Tem uma pirâmide da maçonaria, não é? Os americanos não podem ter uma maçonaria. Os americanos não. Só se eu ver. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Enquanto eu não olhar, enquanto eu não ver. Agora você já imagine, e a lição diz isso aqui, você já imagine, se toda pessoa que vocês forem evangelizar, chegar para você e dizer assim, não, eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não conseguir ver, eu não acredito. Se eu não olhar, eu não vou ver. Se eu não olhar, é óbvio. Partindo de um ponto filosófico, né? Raiz quadrada de 2, né? Elevado à sexta base, né? É isso aí, né? Tem que ser botado. Uma dica para vocês: sempre que vocês botarem alguma solução dessa aqui, coloca uma raiz de 2 na frente. Aí a pessoa já pensa que é uma fórmula, né? Certo? Entendeu? A pessoa pensa, será que é isso aqui? Põe uma raiz de 2 na frente aí, dá certo. Ou põe aquele negócio x, y igual a A. Aí a pergunta vinha, qual o valor de x? Meu irmão, não tem valor aí não! É A! X é A! Negócio de matemática é uma puta. Tá, voltamos aqui. Estamos estudando EBD. Exigência.
Imagine se todo mundo que você for pregar o Evangelho te fizer uma exigência dessa. Eu quero ver, os meus olhos precisam ver. Essa exigência que Tomé fez, Jesus deu a ele, Jesus mostrou para ele, ó, estou aqui. Mas o que o texto quer falar sobre essa incredulidade para nós? O texto quer dizer que aquilo que nós estamos pregando aqui, aquilo que a nossa fé está tentando defender, que Cristo, ela não vem de uma filosofia vã. Ela não vem de algo que pode ser tocado. Tá? E tá assim. Mas se eu não posso tocar, se ela não vem de uma filosofia, quando a pessoa faz uma exigência dessa, que ela quer ver Cristo, como é que eu posso mostrar Cristo para ela? De que forma ela vai poder ver Cristo? Lá no início, eu falei para vocês que a primeira frase que João diz no Evangelho de João é que Cristo era quem? Ele compara Cristo a quem? Quem? O Verbo. E esse Verbo é o quê? É a palavra. Você quer mostrar Cristo? Leve a pessoa para a Bíblia. Ele vai se revelar. Da mesma forma que ele se revelou. Nós precisamos levar as pessoas para a palavra. A exigência que Tomé está fazendo ali é uma exigência que não tem cabimento dentro da nossa fé. Porque, de fato, nós não vamos conseguir chegar para a pessoa, e é por isso que é fé. Senão não é a fé, é a razão. A razão me diz que isso aqui é um celular. A razão me diz que isso aqui é um copo de água. A fé me diz que o Espírito Santo está nesta aula e na vida de cada um de vocês. A fé. Mas ainda que seja por fé, nós temos que levar as pessoas até Cristo. E o que o autor da lição está querendo nos mostrar é que esta exigência de Tomé, que leva a uma incredulidade, ela está no nosso dia a dia. E talvez vocês já passaram por essa incredulidade. Talvez a perda de alguém, talvez um problema que vocês tiveram. Ou lá na frente vocês vão sentir essa mesma incredulidade. Será que ele existe? Um dia eu estava vendo um debate entre um ateu, eu esqueci o nome do ateu lá, é um professor de biologia lá, um cabeludo, junto com aquele cara do doideiro de teologia. É o Iago, né? O nome do rapaz eu esqueci agora, é professor de biologia lá. Famoso o canal dele lá, esqueci o nome dele. Mas enfim, estava tendo um debate. E aí, o Iago perguntou pro cara, né, que é ateu: você questiona, você não passa na tua cabeça de vez em quando você está errado, que Deus existe? Aí o cara falou: cara, eu acho que umas 3 ou 4 vezes no dia isso passa na minha cabeça. Será que eu não estou errado? Este Deus existe? Eu estou perdendo tempo aqui. Isso passa na minha cabeça o tempo todo. Aí o ateu esperto jogou: e você também não questiona se ele não existe? Aí o Iago falou: de fato acontece. Lá, uma vez a cada 6 meses, passa na minha cabeça. Mas é assim, eu penso: será que ele não existe? Existe. Passa e já vai embora. O que eu quero dizer com isso? É que esta incredulidade de Tomé, ela vai natural que às vezes aconteça na nossa vida. Quando a gente perde alguém, quando a gente passa por um problema, quando a gente começa a enfrentar as lutas e as batalhas da vida. Vocês vão passar por isso. Quando isto acontecer, lembre-se disso. Se voltem para a palavra. Voltem para a palavra. Voltem a se reencontrar com Ele pela palavra. Eu não posso levar vocês até Ele. Eu posso levar vocês até a palavra. O Espírito vai fazer a obra, não vamos ver agora aqui. Mas é a palavra. O nosso papel é anunciar: arrependei-vos, chegado ao reino dos céus. Anunciar a palavra. Olha, Jesus existe, morreu por você, vai voltar. Por que isso? É a palavra. Quando a pessoa ela é voltada para a palavra, essas incredulidades começam a cair. A incredulidade de Tomé só caiu quando ele viu o Verbo encarnado. Então, para nós vermos o Verbo, ele está aqui todos os dias. Falei na aula passada para vocês, quem estava aqui, né? Sobre a mulher que limpava casas, tal. Ela era faxineira e estava bem doente na cama, bem debilitada, e um pastor foi lá orar por ela. Aí chegou lá para orar por ela, a mulher deitada na cama: como é que foi sua vida, senhora? Tal. A minha vida foi muito ruim, uma vida muito, olha, sofrimento, luta, dor, só passando privação, trabalhando só para comer.
quando conseguia comer. Olha, uma luta, uma vida muito difícil. Aí o pastor, meu Deus. Aí ele olhou em cima da cama. Ela estava deitada, em cima da cama tinha um quadro. Em cima da cama dela tinha um quadro. Aí ele, o que é esse quadro aí? Aí ela falou, isso aqui foi um presente de um patrão meu, um dos meus primeiros patrões. Um homem muito rico, muito legal, foi a melhor fase da minha vida. E ele me deu esse papel, eu achei tão bonito, uma letra tão bonita. Ele mesmo escreveu. E eu coloquei num quadro. Guardei por toda a minha vida. Aí o pastor olhou e falou assim, a senhora sabia que isso é um testamento? Como assim? Ele deixou tudo para a senhora. Todo o dinheiro, todas as fazendas, tudo que era dele, deixou para a senhora. Porque a senhora cuidou dele, está escrito aí. A senhora nunca leu? Não, só achei bonito. Todos os dias a gente coloca um testamento em cima da mesa e no meio, deixando tudo para nós. Vida eterna. E a gente coloca lá e deixa. Aqui. Foi tão corrido. Está tão difícil. Não só somos nós, não. O mundo aí fora está deixando um belo testamento de vida eterna. Não é um testamento para essa fase da vida, que é a fase onde eu nasci e morri, mas pelo restante da corda todinha, que é a eternidade. Nós estamos deixando ali, ó. Tem muita coisa para fazer. Tem que casar, tem que comprar casa, carro, tem que criar os filhos, tem que não sei o que, ganhar. Tem que ser a primeira no Spotify. Depois eu vejo isso. E a gente vai deixando. E durante o caminho, aqui ó, que aqui é a nossa fase, tá? Aqui ó, você nasceu. 0, aqui você vai morrer. Vamos botar 70, né? Que é a primeira de 70. Durante essa fase ainda, vão vir um monte de coisas, ainda que você leia todos os dias, que vão fazer com que eu e você tenhamos o quê? Incredulidade. A incredulidade também vai nos perseguir. As lutas, as guerras, as batalhas. Todas as vezes que eu e você possamos nos voltar à palavra. Ok? Dúvidas até aqui? Alguém acha que não? O que vocês acham? É claro que dentro desse sistema aqui da palavra, nós temos uma outra situação. Esta palavra vai gerar aquilo que nós chamamos da obra. A obra de quem? De quem? Gente, o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Concorda que é o Espírito que convence? Amém? O pecado, a justiça, né? O juízo de Deus é o Espírito que convence. Amém? Então, quando nós nos voltamos para a palavra, dentro desse tipo de incredulidade, a obra do Espírito Santo começa a agir na nossa vida. Só que esta obra do Espírito Santo, ela age em nós, age em cada um de vocês, para depois agir através de nós. Atos 1:8. Do alto vos sereis revestidos de poder. Para serem minhas testemunhas. Tá, o que significa isso na prática, então, assim? Sabe quando você está lá no trabalho, na escola, na faculdade, tentando evangelizar alguém, e está uma dificuldade, você não sabe, você não consegue, qual é a estratégia, o que eu faço? Quando você está sendo vencido lá nesses locais de trabalho, alguém batendo, chega lá e fala, Luiz é muito crente, Luiz é isso. Aí, eu não gosto nem de conversar com o Luiz, porque o Luiz é crente. E chega lá na escola, não quero nem falar com o Felipe é muito crente, fica com a Bíblia aqui no intervalo, eu não quero nem... Sabe aquele negócio de crente? Essas lutas que nós passamos, nós precisamos entender que nós temos que ser revestidos de poder através da obra do Espírito Santo. Nós vamos para a palavra para sermos revestidos, para ela trabalhar, transformar. Ela vai arrancar aqui, ó. Sabe o Itaci? O Itaci de prostituição, o Itaci de masturbação, o Itaci que bebia, o Itaci da vida desregrada. Essa palavra vai tirando, vai limpando. Aí, conforme ela vai me limpando, eu estou permitindo que a obra do Espírito Santo faça na minha vida, para fazer através da minha vida. Com o quê? Com poder. Nós temos que nos voltar para o Espírito Santo.
essa incredulidade, ela bate em 2 pontos. Na minha vida, na nossa caminhada, e na vida daqueles que nós estamos tentando, que são incrédulos, que ainda não creem. Por isso que é um propósito evangelístico. Vida eterna. Mas a vida eterna não é só para nós, é para os outros também. Como nós vamos levar as pessoas para essa vida eterna? Através da palavra, da obra do Espírito Santo. Na minha e na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Então, quando você estiver evangelizando alguém, ou tentando, peça para o Espírito Santo te dar poder, estratégia. Poder não é que você vai virar um super saiyajin, não. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é meio antigo, né? Agora vamos citar Matrix de novo, porque voltou, né? Matrix voltou, né, e tal. Não vai virar o Neo do Matrix. Até então não dá nem para citar Matrix. Não. Este poder significa muitas vezes estratégia. O que eu estou dizendo com isso aqui por poder? É que não significa que, cara, agora eu estou pedindo o poder do Espírito Santo, eu vou chegar lá, vou orar, o demônio vai manifestar, eu saio em nome de Jesus! Receba! Não. Às vezes simplesmente é estratégia. É você, poxa, olha, se eu chegar naquela pessoa e falar assim, daquele jeito e tal, vai acontecer. Entende? E não necessariamente você vai chegar e vai orar e vai repreender. Claro que pode acontecer, mas não é só isso. Este poder é algo, né? Vai fazer você lembrar de versículos bíblicos para falar para a pessoa, lembrar uma palavra de ânimo para dar para a pessoa. Né? Se estiver lendo, né? Se não estiver lendo, não vai lembrar não. Isso mesmo. Vai lembrar do Big Brother. Ninguém está assistindo o Big Brother aqui, né? Espero que ninguém esteja assistindo o Big Brother. Esteja perdendo tempo da vida de vocês com aquele negócio. Ele é a maior perda na vida de qualquer pessoa. Tô brincando, pode assistir, tá, gente? Fica à vontade, vocês que sabem, né? Que assistir. Quem sou eu para dizer que não assistir, né? Olha, quem foi que ganhou a prova da resistência mesmo? Tô brincando. Só pode se contrair. Amém? Oi, Desi. Pode falar. Quando a gente diz a incredulidade, eu acredito em Deus, não sei o quê. Mas eu acho que a incredulidade é a coisa mais sutil, tipo, assim, que ela tenta ser bem sutil, assim, na nossa vida como cristão. Tem a pessoa, acho que no Brasil é muito assim. As pessoas, todo mundo acredita em Deus. Tipo, sabe que ele existe, a maioria, né? Só que daí não se entrega a ele, né? Assim, em várias áreas da sociedade, o mundo artístico é muito assim, também as pessoas cantam, assim, parece que mas na verdade não é, porque não se entrega totalmente. Então, eu acho que entra essa obra do Espírito Santo, né? Desse conhecimento, de aos poucos, pela palavra. E daí na nossa vida, que a gente já se entregou para Jesus, é algo que no dia a dia acontece, né? Você tá ali na igreja, se envolve, mas quando acontece algo na sua vida, você não acredita que Deus pode fazer. Às vezes você não vai falar, mas não, Deus não pode fazer isso, não, Deus não vai fazer isso. Você não espera que vai fazer isso, já é uma incredulidade que deve cercar seu coração. A própria pandemia, né? Quando se afastaram, né, com ela? A gente acha que é algo tipo, nossa, eu não sou incrédulo. Mas e quando acontece algo, né, como você falou? Eu até contei pra você um dia que meu pai sempre orou por mim, tipo, profetizava coisas grandes, assim, coisas e daí um tempo eu acreditava muito e depois eu comecei a ficar tipo, nem falava nada, mas pensava, nem vai acontecer. Nem falava amém, eu nem falava mais amém. Daí eu tive um sonho que um cara ria da minha cara. Tipo, olha, tipo, ela não acredita nem na oração do pai dela. Você acha que alguma coisa vai acontecer na vida dela? E era um menino, tipo, rindo da minha cara. Nem amém mais eu falava. E eu tava aqui, cantando tudo, mas tava com incredulidade. Então, depois disso que eu vi, tipo, um cara assim, com uma carona assim, muito feio, rindo da minha cara, porque eu não tava acreditando meu bem. Agora acredito. Mas é só um susto assim pra você ver como que cerca o seu coração. O inimigo evangelizou ela. Eu sou inimigo pra você. Deus usa, né? É um abismo chamou outro abismo, né? Falamos ontem sobre isso, né? É aquele negócio, né? Às vezes você está aqui, né? Vamos citar o meu exemplo, para não citar, né? Para ninguém ficar. O meu exemplo, né? Estou aqui, né? Sou vice-líder da Madepa hoje, tal, estou aqui com você. Aí de repente acontece alguma coisa, eu caio, venho para cá. Aí começa um abismo. Quando eu estou aqui no fundo do poço, eu começo a olhar, cara, eu estava. Vocês não acham que é mais difícil para a pessoa voltar? Né?
Ela tá aqui, ó. Pô, cara, eu tava aqui, tava envolvido, tava com uma vida, começa a cair. Só que quem morreu por nós, morreu para resgatar quem está aqui mesmo. Morreu para nos tirar mesmo do lamaçal do pecado. Para fazer uma prostituta olhar e dizer assim, vou te seguir até a morte. Cara, nem Pedro estava com Jesus lá, mas a prostituta estava com ele lá. Vocês já imaginaram isso? Vocês viram o que Jesus fez na vida daquela mulher? Ela estava lá, junto, nos últimos instantes. Os discípulos, tudo, ó, vazaram, os mão baixo, os cababão, mas ó, caindo fora. Na hora do vamos ver, quem é que estava? Lá, chorando. Porque sabia o que Jesus tinha feito por ela, onde tinha resgatado. Então nunca podemos perder isso, né? Essa incredulidade vai nos levando, né? A uma escada, né? Se nós não tomarmos cuidado. Por isso a importância de que todos nós vamos passar por isso, por esses momentos de incredulidade, que nesse momento, esta base aqui esteja solidificada pela palavra. Que nesse momento nós possamos permitir que o Espírito Santo esteja nos alicerçando, para a gente dar um impulso e voltar. Opa, não é assim. Preciso voltar. Preciso voltar. Eita, você posso falar uma coisa? Pode. Eu queria comentar e acabei esquecendo por causa do tempo. Tem aquela passagem que o pai leva o filho para os discípulos expulsar o demônio lá, né? E eles não conseguem, né? Jesus fala, né? Até quando vão ser incrédulos, né? E daí, se você prestar muita atenção na palavra, ele fala assim, essa casa se sai com jejum e oração. E a casa do quê? Qual demônio? Da incredulidade. Então, se você ler o texto certinho, você vai ver que Jesus fala que, né, o pai não foi incrédulo de levar o filho lá ali, né? Ele acreditava que podia ser feito. Mas os discípulos eram incrédulos. Então, Jesus fala, né? Povo incrédulo, tá falando dos discípulos que têm incredulidade de não conseguir fazer aquilo. Ele fala, essa casa só sai com jejum e oração. Ou seja, nós estamos deixando de viver algumas coisas porque nós estamos fazendo a nossa disciplina espiritual. A nossa disciplina espiritual, e eu espero que todos entendam que disciplina espiritual, eu estou falando de leitura, oração e jejum. O básico, né? Claro que tem outras coisas aqui, né? A comunhão com os irmãos, tal, e outras coisas. Mas vamos para o básico, hein? Vamos tentar fazer o básico. Faz o básico que dá certo. Um amigo meu sempre diz, faz o básico que dá certo. Se tu fizer o básico, já está garantido. Leitura, oração e jejum. Então nós estamos deixando essas disciplinas espirituais. Não estamos deixando de viver algumas coisas. Os discípulos deixaram de viver uma experiência. Claro que Jesus, né, em outro momento, ele diz, olha, não se alegrem porque estão expulsando demônios. A maior alegria de vocês deve ser o nome no livro da vida. Da vida eterna. Ok? Mas deixamos de viver, entendeu? Algumas coisas. Por quê? Porque é a nossa disciplina espiritual. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu digo nós, assim, a igreja brasileira, né? Pessoas estão dentro da igreja que não estão vivendo o que o outro está vivendo. E olha e fala, cara, é mentira, cara, é possível. Por quê? Porque está deixando as disciplinas básicas de lado. Aí não vai viver mesmo. Não tem como viver. Então nós precisamos estar com essas disciplinas em dia. Porque haverá o dia da incredulidade. E nesse dia nós estaremos revestidos pelo Espírito Santo. E o meu desejo é que vocês estejam revestidos no dia da incredulidade. Porque ela vai bater na porta, galera. Pode ter certeza. Ela bate. Vai bater. E se eu abrisse aqui para vocês, com certeza vocês teriam um exemplo. Um dia que vocês saíram e alguém bateu o carro, ou um dia que perdeu um emprego, ou um dia que perdeu, enfim, algum dia que incredulidade, sabe? Você estava assim por aqui, com vontade de pegar aquela caixa de ferramenta e meter na cabeça do cara lá, porque ele estava se metendo naquele negócio que não era dele, não para consertar o... Entendeu? Estava por aqui. Um dia que você estava subindo o carro ali naquela rampa e a mulher dizendo, não vai subir o carro. Que a Camila tem assim. Tem dias e dias, né? Amém? Algo mais sobre a incredulidade? Alguém quer falar algum testemunho? Pode falar, pessoal. Não é vergonha, não. Não, aquele dia eu estava bem incrédulo. Pode ficar à vontade. Algum dia que vocês passaram por alguma situação dessa, de incredulidade. Bom, ponto 2. Incredulidade e heresias. Essas incredulidades muitas vezes
estão surgindo no nosso meio por causa de doutrinas falsas. Doutrinas falsas. No caso aqui específico do Evangelho de João, tratava-se do gnosticismo. Qual que é o ponto que ele coloca aqui? É o ponto 2 aqui. Aí dá licença. Tá. Gnosticismo. Essa era uma heresia que estava. Essa heresia aqui, do gnosticismo, ela praticamente, ela quase, faltou assim uma beirinha, um cabelo de sapo, para ela desconstruir toda a visão do cristianismo. Quase que eu digo a igreja lá, primeiro, segundo, terceiro século, quase que nós nos perdemos com isso daqui. Quase. Foi assim, de todas as heresias é a mais forte. Até os dias de hoje ela continua. Basicamente, o que ela diz? Basicamente, ela diz que existe um Deus do Antigo Testamento, que é um Deus irado, por isso que eu falei aqui no início para vocês, e um Deus do Novo Testamento, que é o próprio Jesus. Que você deve alcançar Ele através de uma força, que é quase um Star Wars, que é o que ele chama de gnose. Você precisa conhecer essa sabedoria para alcançar a plenitude. Por quê? Porque a alma, ela é perfeita, positivo, mas o corpo onde ela está presa é negativo. Basicamente assim. Basicamente. Então, eles buscam através de uma sabedoria, eles buscam através de algo assim, olha, nós temos um conhecimento pleno e certo da verdade, você vai encontrar a plenitude. Porque existe um Deus malvado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá. Mas o que eu quero falar sobre essas incredulidades? Hoje em dia, essa incredulidade continua no meio do seu coração da mesma forma. Todos os dias. Continua todos os dias da mesma forma. Tá. Como está assim? Continua todos os dias essas heresias ou essa incredulidade, todos os dias da nossa forma do mesmo jeito. Continua através de YouTube. Você abre o YouTube, tem 10 mil pessoas lá falando um monte de coisa. Continua através de escola ou faculdade, né? Continua através de amizades que todos os dias nos levam ao quê? Todos os dias nos levam a uma incredulidade. De que forma está assim? Todos os dias nós somos levados a essa incredulidade. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados no YouTube por informações falsas. Todo dia na escola, na faculdade ou no trabalho, você é bombardeado por informações falsas. Todo dia as nossas amizades, ditas amizades, né, nos bombardeiam com informações falsas que nos deixam incrédulos. Todo dia. Todo dia nós somos bombardeados com isso. O que isso está fazendo em nós? Isso está criando em nós uma sensação de que, de fato, Deus não existe. E outras doutrinas, racionalismo, que é colocar a razão acima de tudo. Vocês vão ver pessoas que vão dizer assim, não, você tem que colocar a razão acima de tudo. Outros deuses, né, um D minúsculo. Aí você vai ver a pessoa que vai dizer assim, já leu o seu horóscopo hoje? Aí você vai dizer, gente, eu não acredito que eu sou de Gêmeos, encarnado com a Líbia, na terceira de Capricórnio. Eu não acredito, só que eu nasci em maio. Está dizendo que a pessoa não acredita. Horóscopos. Budismo. Hinduísmo. O próprio Islã. Tem uma pessoa, que é irmã de um pastor, foi pastor nosso aqui. Ela fez teologia. A menina é uma bênção. Menina não, uma mulher já, né? Uma bênção, fez teologia. Pensa uma mulher maravilhosa. Assim, de conteúdo, de tudo, assim. Pessoa super estudada. Eu não a conheci, né? Eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que me disse que ela era muito inteligente. Virou Islã.
Irmão, um pastor nosso aqui, que foi pastor nosso. Conhecimento teológico assim, maravilhoso. Assim. A pessoa se dedicou ao estudo, virou exame. Hoje aqui, virou exame. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados. Deus não existe. Deus não existe. E talvez vocês estão sendo bombardeados lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, sendo bombardeado com coisas. No YouTube, você abre, tem, da mesma forma que tem 10 canais maravilhosos que enriquecem o nosso conhecimento bíblico, tem outros 20 que só vão afundar o nosso conhecimento bíblico. Só vão deixar a gente lá para baixo. Você começa a olhar, você começa a questionar. Será? O que é isso? Essa é a incredulidade através de heresias. Tá, Cassi, por que você está falando isso tudo? Nós vamos voltar para a palavra. Se voltem para a verdade. Vocês vão vencer. Não adianta, gente. Eu posso estudar um curso aqui de apologia. Eu posso trazer o melhor apologeta do país. Eu posso trazer os melhores teólogos aqui. Podemos dar diversos cursos aqui. Se vocês não... Está aqui, ó. Se vocês não acessarem, vai ser filosofia vã. Vai ser homem falando para vocês. Vocês têm que buscar a experiência de vocês através da palavra. Para que vocês comecem a solidificar no coração de vocês as verdades bíblicas. E eu não estou dizendo que você não pode estudar essas coisas, você não pode... Não, estou dizendo assim, que você veja, se você achar que é interessante ver, mas com o seu contraponto da palavra. Agora, tem muita gente olhando muita coisa e nunca leu a Bíblia toda. Vê um monte de coisa, assiste um monte de coisa, sabe de um monte de teorias e filosofia, mas nunca leu a Bíblia toda. Não conhece essa verdade como um todo. Então nós temos o que a lição está querendo nos mostrar, quando está dizendo que vocês creem que Jesus é o Filho de Deus, ela quer nos mostrar que nós precisamos nos voltar para este Deus através da palavra, para esta verdade bíblica através da palavra. Que aí essas heresias e essas doutrinas, elas não vão nos abalar. Não vai ser um horóscopo. Você não vai ficar mais com dúvida quando ele fala assim, o que é negócio de horóscopo? Será que dá certo? Cara, eu vi um negócio aí do budismo, cara. Tem um negócio aí que você vai encontrando o teu chakra através de uma pré-existência do bem e do mal. Cara, isso tem tudo a ver, cara. É uma energia, você entra numa sintonia, você entra numa meditação. Aí me dá até sono já, o negócio de ficar parado. Me dá até sono. Lindo. Você já viu a mesquita de Foz? Lindo, já tirei foto. Rapaz, aquela mesquita é bonita de Foz. Não sei se você já viu, rapaz. A Cidade de Leste também é uma coisa linda, aquela mesquita. Eu tenho uma foto daquela mesquita lá de Cidade de Leste, cara, coisa linda. Estava até mais magra, que é por isso que eu gosto da foto. Tem aquela mesquita. Bonito, lindo, olha o Islã, nossa, realmente. Mas nós temos que nos voltar para a verdade. Será que nós estamos solidificados na verdade? Ou será que estamos... Aí, vou falar. Um exemplo que aconteceu comigo na faculdade. Primeiro ano de faculdade tinha um professor que ele dava a história da psicologia, eu acho. E daí ele começou lá com, primeiro, como que era o dilema da época do renascentismo, alguma coisa, que é baseado na fé, e depois mudou para a razão e tudo. E durante essas aulas ele usava vários versículos da Bíblia tirados fora de contexto, ou meias verdades da Bíblia. E ele sempre perguntava, alguém quer falar algo sobre isso, e eu sempre dava, ele falava alguma coisa que dava consertado nas meias verdades dele, às vezes até fugia um pouco do tema da aula, mas porque as pessoas que estão estudando aquilo, o primeiro ano de faculdade, tudo que você vê do teu professor ali, você acha que tudo é verdade, tudo aquilo é o mais real, o mais científico possível. E as pessoas não estão preparadas para saber se aquilo é verdade ou não biblicamente, né? Então ele vai falar, isso aqui está na Bíblia em tal lugar. Pessoal, beleza, ele está falando isso, a Bíblia falou isso. E nem sempre era, né? Então foi algo que aconteceu comigo bastante no primeiro ano, principalmente porque ele jogava muito isso. Com o tempo ele parou de jogar, porque eu ia consertando ele desistiu. No cursinho também, né? No cursinho também. Cara, eles simplesmente impõem, o professor de história, ele começa lá desde o começo do mundo e começa a dizer que tudo que o cristão, ou a maioria é cristão, católico, ou evangélico e tal, a maioria que todo mundo acredita, ele começa a dizer que tudo aquilo é mentira. O
cara começa desde o começo da humanidade dizendo que tudo que a gente acreditou é tudo mentira, é tudo falso, é tudo... Sempre com meias verdades ou explicações. Nunca coloca o outro lado, né? Igual professor de biologia, né? Biologia também, né? Nunca coloca o outro lado. Daí na faculdade estava acontecendo isso, mas foi uma experiência legal que eu falei, eu tenho que estar preparado, porque senão eu vou derrapar. Nós vamos levantar, né? Em defesa, né? Não que Cristo precise, né? Mas em defesa da nossa fé, né? Isso aí parte igual a mídia, né? A televisão. Vejam quantas pessoas passam na televisão que colocam como influenciadores nossos que não acreditam em Deus. Né? Filósofos, todo o tempo falando, rádio, televisão, o tempo todo. Dificilmente você vê alguém chamar um pastor para um debate, né? Chamar um teólogo para um debate, mas o ateu ou pessoas que não acreditam, ou acreditam meio assim, são gnósticos, alguns tal, você vê o tempo todo, né? O tempo todo na televisão. O tempo todo. Por que estão querendo impor? Isso aí que você está falando. Pô, você chega numa sala de aula, tem um professor lá falando, você pressupõe do cara, né? O que ele fala se torna, querendo uma verdade, né? Se nós não estivermos preparados. Mas isso não está acontecendo só na sala de aula, não. Acontece todo dia na televisão. Todo dia aparece gente com essas ideias aqui, ó. Deus não existe. Outras ideias de contraponto. Por isso que nós temos que estar o quê? Preparados. Precisamos estar preparados. Amém? Alguém tem mais algo para dizer? Uma experiência que eu tive nesses dias, né? Claro, foge um pouco do contexto, mas tipo, para não abalar nossa fé, no meu trabalho. Eu estava trabalhando no início, as pessoas lá não são cristãs, né? E a moça começou a fazer funk, ela pegou uma música de funk e começou a colocar as coisas de Deus naquela música, tipo, zombaria assim mesmo, sabe? E eu peguei, tipo assim, eu olhei pra ela assim, para, Virgínia, você tá zombando de Deus. E daí ela ficou muito brava comigo, assim, porque eu fui e defendi o que eu defendi, assim, você tá zombando de Deus. Daí eu fiz uma cara feia pra ela, porque eu não sou obrigada. E daí ela começou, mas não é, você acha que Deus não tem senso de humor? Eu falei assim pra ela, claro, com certeza, ele tem senso de humor, né? Mas você pegar uma coisa profana e colocar as coisas de Deus, ela começou a falar um monte de asneira, né? Um monte de coisa. E tá, passou, né? Acho que foi na semana passada. E nessa semana, na terça-feira, assim, foi uma coisa que eu falei, Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? Tipo, pessoas sem noção, né? Da mesma forma que ela acredita nos spirit box dela lá, dos demônios lá, eu não falo nada, às vezes eu falo, né? Tipo, claro, que essa pessoa não tem discernimento, né? E eu fiquei muito abalada no sentido assim, poxa, será que eu não estou sendo luz aqui? Porque a minha maior preocupação é estar em um lugar e não transparecer Cristo. Não que eu não fale, mas com as minhas atitudes, sabe? E eu tento passar o máximo, assim. Não foi que as meninas me respeitam lá, sabe? Mas eu fui e debati com ela. Assim, ó, vocês estavam falando de Deus, né? Não é legal. E na terça-feira ela é cristã e assim, ela teve crise de rim. Ela foi pro hospital e ela estava com 2 pedras no rim e uma pro outro, de 6 milímetros, né? E assim, eu fiquei pensando da ideia, né? Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus, assim, sabe? Então, para ver como que Deus, ele é, né? A gente está alicerçado, né? Da mesma forma que ele teve essa experiência, né? Os meninos ali, o Becker. Então, isso é muito fundamental, a gente estar alicerçado na palavra. Porque vai ter momentos assim que... Bate direto, né? O inimigo, ele é certeiro, ele vai ter... E haverá momentos desses daí que nós vamos até nos questionar, será que Deus existe pelo pressuposto de olha o que essa pessoa está falando, né? Sim. Pode o ímpio falar isso, né, do Senhor, né? Como pode, né, Deus? Vocês veem como Deus é misericordioso, né? Outro caso também foi o Deus de Einstein, que ela me questionou, ela leu lá. É um texto muito ok, muito bonito, entendeu? Só que coloca Deus como egoísta. Deus como, tipo, não tá nem aí pra ninguém, entendeu? E naquele momento eu me questionei, mas será que Deus é assim? Eu falei que assim, mas que Deus egoísta é esse que deu a sua própria vida, deu o seu próprio sangue por nós, né? Então, quem está errado é a pessoa, né? Eu creio no que Deus fez por mim. Esse Deus egoísta é porque eles acham que Deus precisa, né, de nós, né? Sim. Deus egoísta que nos impõe porque ele precisa, né? Não precisa de nada, né? É nós que precisamos, né? Nós é que fomos desligados, né? Temos que voltar, né? É aquela sensação que o mundo tem, quem não está em Cristo, né? Tem que estar faltando alguma coisa, né? Preenche com dinheiro, com casa, com fama, com tudo, né?
pode existir, mas ainda continua com um vazio existencial, né? Por isso que volta e meia a gente vê uma cantora, um ator que se mata, né? O cara chega no auge, né? De dinheiro, de fama, de tudo que a gente pode imaginar e tira a própria vida, né? Por quê? Falta algo, né? Falta algo, né? Falta essa certeza, né? Maravilha. E no final, aquilo que nós já abordamos no início, né, ali, mais ou menos, a questão de fé no Filho de Deus é o último ponto que ele coloca, né? Jesus é o Cristo, crer para ter a vida eterna e a extraordinária revelação. Então ele finaliza dizendo que a fé no Filho de Deus. Então nós temos que estar convictos dessa fé todos os dias no meio do seu coração. E esta convicção, ela vem a partir da palavra. Para que nós possamos quebrar essa incredulidade, para que nós possamos acabar com a incredulidade que vem através de heresias, que são essas coisas que vão todos os dias sendo jogadas na nossa cabeça, nós temos que estar firmados em uma fé no Filho de Deus. E esta fé, segundo esta palavra, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Alimente a fé de vocês, ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando através da palavra. É a palavra que vai trazer para a vida de vocês esta certeza de que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, e que nós temos a vida eterna. Com isso, as incredulidades vão começar a cair. Talvez vocês não tenham vivido isso ainda, mas vão viver na caminhada cristã momentos de confronto. Momento que nós seremos confrontados, a nossa fé será confrontada por nós mesmos ou pelos outros. E nesse momento nós precisamos estar alicerçados na palavra. Por isso, galera, se volte para a palavra, leia a palavra que vai nos dando substância para todos os dias nós vencermos. É pela palavra. Se voltem para essa palavra, para que cada vez mais esteja certo no coração de vocês de que Ele é o Cristo e que Ele é a nossa esperança de vida eterna. Aí pode acontecer o que quiser, o mundo pode acabar. Nós já conhecemos o final da história. Lembre-se disso. Quando vocês verem uma guerra, uma iminência de uma terceira guerra mundial, uma pandemia, lembre-se, eu e você, nós conhecemos o final da história. Está lá em Apocalipse, capítulo 21. E João viu novo céu e nova terra. Vai se fazer de novo. Essa é a nossa maior esperança. Ele vai voltar. Nós já conhecemos o final da história. Pode vir o que vier. Aconteça o que acontecer. Nós conhecemos o final da história. Por isso nós temos que estar solidificados na palavra. Na palavra. Amém? Amém. Dúvidas até aqui? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Algum testemunho? Alguma coisa? Pode falar, pessoal. Alguma luta, alguma guerra? Lá no trabalho tem muita guerra, Luiz? É. Vamos deixar o pessoal que está vindo agora. Os visitantes, né? Aconteceu no segundo ponto que você falou, uns 4 anos atrás, tinha um motorista lá que ele acreditava, ele não acreditava num Deus de tudo, assim, que punia. Ele acreditava num Deus que só dava o bem, só provia o bem, só fazia as coisas boas. E daí a gente sempre conversava, né, sobre tudo. E daí falei até com a pastor Gás, a gente montou uma planilha assim, para mostrar para ele que era o certo. Daí ele falou, não, eu acredito nesse Deus, só que eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi feita por homens. E daí tudo que eu acreditava estava baseado em cima da Bíblia. Daí como é que você vai mostrar a pessoa em cima de uma coisa que ele não acredita? E daí eu falei com o pastor Gás, a gente montou tudo assim, até com livros fora da Bíblia, uns documentários das pessoas falando o que acontecia, como é que era como é que era tudo assim, o cristianismo assim, fora da Bíblia. E só que o pastor Jorge falou, mas se ele não acredita, se ele não quer acreditar, ele não vai acreditar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei, conversei com ele, a gente ficou lá, peguei na hora do almoço lá, conversei com ele, fiquei conversando com um monte lá, e aí mostrei para ele, deixei até os links lá no guarda, mandei certinho. Eu falei, mas eu não
tem o que fazer. Se a pessoa não quer acreditar, ela não vai acreditar. Ele estava firmado naquilo que ele te queria acreditar. Só o que ele queria. Eita, essa situação é muito interessante que aconteceu um pouco com o meu avô, que é católico, pode ser aqui. E ele falava a mesma coisa que o mocinho falou. Que ele não acreditava na Bíblia porque ela estava escrita por homens. E ele tinha muito essa visão de católico de que,